Bem-vindos às entrevistas Prisma. Recolher diferentes perspectivas de especialistas de diversas áreas do conhecimento e ouvir experiências de vida que nos possam ajudar a compreender e a navegar melhor os tempos em que vivemos. Hoje temos connosco o professor Paulo Borges. O professor Paulo Borges é professor no Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras de Lisboa e da Universidade de Lisboa e também é investigador do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Ensina Filosofia da Religião, Pensamento Oriental, Filosofia e Meditação em Filosofia em Portugal. É também professor de Meditação na Faculdade de Medicina na Universidade de Lisboa. É professor de Meditação e tendo realizado desde 1999 centenas de cursos, workshops e até retiros em Portugal e fora de Portugal também. Investiga e publica em áreas como estudos contemplativos, filosofia da consciência, diálogo interespiritual e interreligioso, pensamento e cultura luso-brasileiros, ecologia espiritual e filosofia da natureza. É doutor honoris causa também pela Universidade de Tibiscus de Timișoara, na Roménia, em 2017, e recebeu o prémio Ibn Arabi Tariuman, em 2019, na Universidade de Ávila, em Espanha. E em 12 de maio de 2019, pela obra No Domínio do Diálogo Intercultural e Interreligioso. É autor de centenas de comunicações e conferências, artigos e outros textos em revistas científicas e obras coletivas, publicados em Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Roménia, Turquia, Estados Unidos, Índia, Colômbia e Brasil. É autor e organizador de 56 livros de ensaio filosófico, aforismos, poesia, ficção e teatro. Professor, e desde já agradeço a sua presença nesta entrevista. Isto foi apenas uma apresentação muito sucinta do seu currículo e muita coisa ficou de fora, porque de facto é um currículo extremamente extenso e vasto, interdisciplinar, se me permite também dizer. Mas agradeço sinceramente a sua presença e certamente os seus pensamentos e a sua visão sobre o contexto e a situação atual será muito útil para muitas pessoas. Muito obrigado. Obrigado eu pelo vosso convite. E felicito-vos pela iniciativa e pelo projeto. Muito obrigado, professor. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar esta entrevista por uma frase que está no seu site. E essa frase está em destaque, está uma citação, creio eu, que diz: um dia poremos o pseudo antes do nosso nome e de todo um modo de nos apresentarmos. Então começaremos a recuperar o juízo. Pode explicar o que significa, na sua perspectiva, esta frase que está citada na sua página, professor? Sim, João. Na verdade, é uma forma irónica e provocatória que eu gosto de exercitar por vezes, de sugerir que, no fundo, o que nós somos não se reduz a um nome, não se reduz a uma designação, seja ela qual for. Não é? Nós somos muito mais do que aquilo que o nosso nome pode dar a entender. No fundo, todos temos em nós um mistério indefinível e inexprimível. Por outro lado, e por isso mesmo, tudo o que nós pensamos, dizemos, fazemos, na verdade, também não expressa plenamente aquilo que nós somos. Não é? Por um lado, expressa uma parte do que nós somos, não expressa totalmente. Portanto, nesse sentido, eu creio que nós nunca nos podemos identificar plenamente com o nome que temos e com aquilo que fazemos. É nesse sentido que eu digo pseudo, para nos recordar que há sempre muito mais em nós do que aquilo que nós exteriorizamos e daquilo que é reconhecível socialmente através de um nome e de um percurso público visível por todos. Evitar, no fundo, a fusão, a nossa fusão da nossa identidade com aquilo que fazemos. Sim, digamos que evitar a confusão do ser com a máscara. Desde já assumindo também que o nome, as nossas atividades, são formas de máscara, são formas de representação. Portanto, há em nós uma presença que transcende as nossas representações públicas, digamos. Como é que começou o seu interesse por filosofia, Paulo? Olha, eu sinto que a minha vocação filosófica começou na infância, quando desde muito cedo, estranhamente, dei por mim a sentir o que eu gosto de dizer como o espanto e a estranheza de ser. Não é? O sentimento que estamos aqui, existimos, somos, não é? E que isto é misterioso, é estranho, não é? E que não há
por muitas razões científicas, filosóficas e religiosas que nos deem para justificar a nossa existência continua a ser misteriosa. E eu tive uma experiência disso muito intensa, não sei, talvez a partir dos 8 anos, não é? E lembro-me que até tive uma grande alegria quando descobri que não era só eu que sentia isso, não é? Um dia partilhei isso com um colega meu de brincadeira, de jogos de futebol na rua, e ele de repente abriu-se e disse: mas eu sinto exatamente o mesmo, isto é uma coisa muito estranha, nós estarmos aqui, nós existirmos. Ora, éramos crianças, não é? Numa pausa de jogos de futebol e de outras brincadeiras na rua, começámos a ter um diálogo filosófico. Portanto, por isso eu sinto que a filosofia está em nós desde muito mais cedo do que nós pensamos, não é? E sinto que esse foi o despertar para a minha vocação filosófica. E, no fundo, é uma coisa inata, é uma espontaneidade inata, digamos. Sim, eu creio que sim. Eu penso que a filosofia, digamos, a filosofia escolar, académica, muitas vezes perdeu a conexão com esse filosofar espontâneo que há em todo o ser humano. E daí também a filosofia, de algum modo, ter criado uma linguagem muito técnica que para muitas pessoas é hermética e é inacessível. Mas, no fundo, a filosofia, como atitude filosófica, é alguma coisa que é inato e é inerente a qualquer ser humano. Faz parte da nossa vida sentirmos o mistério da existência e aspirarmos a descobrir o sentido da vida. E também, isto vai muito em contra também ao seu currículo, porque o seu currículo é pautado por esta fusão, a sua experiência é pautada por esta fusão entre a filosofia, digamos, mais académica, mais rígida, talvez, com a espiritualidade e com os Sim. ensinamentos espirituais. Isso é possível um encontro entre estas duas? Como é que se deu esse primeiro encontro no seu processo? Eu creio que este encontro é inerente quer à filosofia, quer à espiritualidade. Por um lado, porque as antigas escolas filosóficas, seja na Índia, seja na Grécia, eram escolas de vida, portanto, não se limitavam a uma busca de conhecimento intelectual. Eram escolas em que as pessoas que seguiam certas formas de vida filosóficas procuravam viver de acordo com o que pensavam. E a espiritualidade também é isso. A espiritualidade não é só contemplação, não é só compreensão intelectual do mundo, é viver de acordo com o que se pensa, ter uma vida coerente, uma vida com sentido e uma vida coerente. Depois, a filosofia esqueceu um pouco isso e, de algum modo, restringiu-se maioritariamente a uma busca de conhecimento intelectual, muitas vezes divorciada da vida. Nós muitas vezes procuramos a coerência das ideias de um filósofo, mas não procuramos ver se ele é coerente em termos de viver de acordo com o que pensa. E isto era impensável na filosofia antiga, fosse na Índia, fosse na Grécia, fosse noutra cultura. No meu caso, foi precisamente o que eu senti quando, enfim, terminei o meu curso, terminei a minha licenciatura em Filosofia em 1981 e senti que aquilo que havia lido nos livros não me havia dito muito, ou aquilo também que eu tinha aprendido no curso de Filosofia não me havia dito muito sobre a vida, sobre o sentido mais profundo da vida, não é? Então senti necessidade de complementar essa formação filosófica com uma busca espiritual, tendo-me interessado por todas as tradições religiosas e espirituais da humanidade, não é? E foi na sequência disso que acabei até por me interessar mais, em termos de prática, pela tradição budista, mas desde então mantive uma relação estreita com todas as culturas espirituais e religiosas da humanidade, porque sinto que de algum modo a filosofia e a espiritualidade complementam-se. E a verdadeira filosofia está naturalmente aberta à espiritualidade, ou seja, ao despertar da consciência para além da compreensão meramente intelectual do mundo. Por outro lado, a verdadeira espiritualidade tem que ter também sempre um sentido crítico e autocrítico para não cair no dogmatismo da religião, porque eu não confundo nem identifico espiritualidade com religião. A espiritualidade é uma coisa, vai para além da religião. Não há religião sem espiritualidade, mas pode haver espiritualidade sem a pessoa seguir uma determinada religião. E o que eu senti foi a necessidade dessa complementaridade entre o uso da razão e a abertura da consciência para dimensões mais intuitivas que a espiritualidade nos traz. Então podemos afirmar que foi um divórcio com a filosofia ortodoxa, não é? E um casamento, seguida de um casamento com a espiritualidade até, não é? Sim, pode-se dizer isso. Sim. E agora, mudando um pouco de assunto, porque também no seu percurso também é relevante e alguns poderão reconhecê-lo por ter sido candidato à presidência da República ou encabeçado um movimento de candidatura
à presidência da República em 2016, chamado O Outro Portugal Existe, peço desculpa, que no fundo era um movimento barra candidatura. E também foi presidente do PAN, creio eu, antes disso. Em que ponto é que decidiu e por que motivo? Qual foi a justificação que encontrou para ter feito esta escolha da política, do mundo da política? Eu nunca senti que tenha feito propriamente unilateralmente escolhas. Eu acho que é a vida que tem escolhido, de algum modo, os desafios que me traz, e eu tenho procurado corresponder aos desafios que a vida me traz. Não é? Eu nunca pensei em ter uma carreira política, de modo nenhum. Aliás, desde a adolescência, enfim, senti interesse pela política, mas também ao mesmo tempo senti um grande desencanto com as formas de ação política mais convencionais e com a política partidária. Mas após todo o meu percurso, isto estamos a falar, portanto, em 2008, 2009, após todo o meu percurso pela filosofia, pela espiritualidade, senti que não há verdadeira filosofia, não há verdadeira espiritualidade se elas também não nos encaminharem para a ação e para a intervenção social e eventualmente política. E por isso, quando soube que havia um projeto alternativo de tentar fazer política de uma forma diferente, em que a política não fosse apenas a expressão de uma preocupação com as questões humanas, mas também procurasse estar ao serviço das outras formas de vida, do ambiente, etc., eu, quando tomei consciência, quando tomei conhecimento da existência do projeto de criação de um partido novo, que era o PAN, não pude senão dizer que sim. Portanto, senti que era um desafio que me era colocado, e abracei com todo o coração esse desafio. Depois, claro, infelizmente, por vários motivos, acabei por confirmar o meu desencanto com a política partidária através da experiência que tive no PAN. E por isso afastei-me, mas também não desisti imediatamente de uma intervenção política mais visível, e por isso fui, de algum modo, candidato a candidato, não é? Mas não propriamente porque quisesse ser candidato à presidência da República, mas sim para usar isso como pretexto para tornar visível um movimento, ou para lançar um movimento. Esse movimento, como disse, chamou-se e chama-se Outro Portugal Existe, e a ideia era muito simples, portanto, era, no fundo, dar expressão a tudo aquilo que em Portugal se tem feito e se continua a fazer de alternativo, nas várias áreas, portanto, na área da educação, na área do ambiente, na área da espiritualidade, na área da busca de novos modelos sociais, económicos e políticos. No fundo, um movimento que pudesse, de algum modo, dar expressão àquilo que, a meu ver, e como eu defendia, o PAN deveria ter feito, e creio que a partir de um certo momento, de algum modo, se demitiu de o fazer. Não é? E a ideia era, no fundo, dar expressão às várias formas de movimentos alternativos que em Portugal existem, e existem abundantemente, no sentido de mudar o paradigma da própria civilização. E de, no fundo, ultrapassar esta crise da civilização com um novo início, com a fundação de alguma coisa de novo. Não é? A ideia era, no fundo, criar uma espécie de plataforma onde as diferentes iniciativas alternativas em Portugal pudessem, de algum modo, coordenar-se e pudessem tomar consciência de que pertencem a um movimento muito mais amplo, mas, enfim, com a falta de recursos, com a falta de acesso à comunicação social, obviamente esse desafio de recolher as assinaturas necessárias para que a candidatura se efetivasse não foi possível, não teve sucesso, e de algum modo a iniciativa ficou um bocadinho em suspenso. Portanto, é uma iniciativa que eu penso que faz todo o sentido, para mim está em aberto, mas eu hoje, de algum modo, em termos de uma intervenção pública, eu comecei a tentar fazer alguma coisa nesse sentido, ou estou a dar os primeiros passos nesse sentido, com um outro movimento informal chamado Irmânia, que é um movimento inspirado na sabedoria do professor Agostinho da Silva, pessoa com que eu convivi de perto nos últimos anos da sua vida, e que continua a inspirar muitas pessoas, que tem uma memória muito viva e muito gratificante da sua intervenção, das suas intervenções, da sua sabedoria. E, portanto, o Irmânia visa criar núcleos em todo o país que possam, de algum modo, recriar as ideias de Agostinho da Silva para Portugal, para a lusofonia, para o mundo, e isso é uma outra forma de, no fundo, dar continuidade a este projeto Outro Portugal Existe, porque os dois têm muita afinidade entre si. E considera que portanto, apesar do projeto, como disse, do Outro Portugal Existe não ter sido bem sucedido, mas conseguiu que de alguma forma, considera que falhou ou que conseguiu o propósito, que era galvanizar, que era agregar essa massa de pessoas que queriam
promover uma transformação social e que isso foi alcançado, ou começou qualquer coisa. Sim. Plantou-se uma semente. Sim, lançaram sementes, porque para já houve contactos e pessoas que se conheceram, cada uma nas suas áreas, que estão a fazer coisas aparentemente diferentes, mas que, a meu ver, têm um sentido convergente. Portanto, essas pessoas conheceram-se, continuam a relacionar-se, e ficou essa semente, essa ideia de que pode vir a surgir uma plataforma, seja o Outro Portugal existe, seja a Irmânia, seja outra qualquer, que possa agregar mais as pessoas que querem ter uma intervenção social, cultural, até mesmo política, mas fora dos esquemas partidários tradicionais e convencionais, não é? Que têm limitações, que de algum modo fomentam a luta pelo poder. Aqui a ideia é tentar criar alguma coisa que esteja livre desses condicionamentos próprios da política convencional. E eu creio que isso é um potencial muito grande que existe em Portugal. Certo. E tendo estado por dentro desses meandros da política, pelo menos nessa fase mais inicial, considera que podemos sair, ou que é possível uma saída com o paradigma atual, ou seja, sem haver... Considera que é possível uma evolução, um progresso, sem uma profunda reforma de todo o sistema? Eu penso que não. Eu até diria mesmo que não é possível uma mudança de fundo sem uma re-evolução. Eu gosto de escrever às vezes revolução com R, hífen, evolução com E maiúsculo. Não é? Portanto, uma reforma nesse sentido. Portanto, dar uma nova forma às coisas, portanto, significa mudar o próprio paradigma. Eu penso que é isso que este momento crítico da civilização de nós pede, que é uma mudança do paradigma. Mas esse paradigma, tem que ser uma mudança a nível integral, o que implica mudanças sociais, económicas, políticas, mas creio que a raiz de todas essas mudanças está sempre numa mudança da cultura dominante, não é? E eu até diria, na base de tudo está o paradigma em termos da percepção que nós temos de nós e do mundo, da nossa relação, nossa própria percepção da realidade, não é? Eu creio que aquilo que importa fundamentalmente mudar é esta crença enraizada de que nós somos um eu ou um ego separado dos outros, separado do mundo, separado do universo e todas as formas de vida. Porque enquanto nós nos virmos assim, naturalmente a tendência dominante vai ser o egocentrismo. Vai ser nós defendermos primeiro tudo a satisfação das nossas necessidades, ou dos nossos desejos, ou dos nossos interesses ou caprichos, ou dos nossos ou dos grupos com os quais mais imediatamente nos identificamos. Portanto, a noção de bem comum mais alargada vai ficar sempre prejudicada. Mas se nós começarmos a ter uma percepção de nós como sendo inseparáveis do mundo à nossa volta, naturalmente deixaremos de viver tão autocentrados e os nossos interesses passarão a ser mais os interesses de todos, eu diria todas as formas de vida. E então a mudança de paradigma torna-se possível. Certo, então é mesmo necessário, na sua opinião, esta transformação completa, não é? No fundo, É uma transformação da consciência, sim. Se calhar até poderíamos usar um termo mais alquímico, uma transmutação, talvez. Não é? Sim, pode-se dizer isso, sim. Uma transmutação, quer dizer, uma transmutação no sentido de uma transformação profunda da consciência e uma transmutação de toda a nossa energia, quer dizer, orientar a nossa energia, orientar o nosso eros, o nosso desejo de ser, num sentido completamente diferente. Nós, neste momento, imaginamos como seres separados, atomizados, carentes, vulneráveis, e eu penso que há muito por descobrir para além disso. Não é? Há que descobrir uma dimensão do ser, o que eu gosto de chamar o nosso ser profundo, que é um ser que não é um ego encapsulado dentro dos limites da pele. É um ser aberto, vasto como o espaço, e portanto inseparável dos outros, inseparável da vida como um todo. Não é? Quando nós tivermos essa experiência de nós como sendo vastos como o espaço e abrangendo a vida também dos outros, eu penso que então o paradigma começará a mudar realmente. E nesse sentido, e fazendo agora a ponte com o contexto atual que estamos a viver e também com os anos mais recentes, e também fazendo aqui uso da sua experiência como professor de filosofia, dos seus recursos que também tem nesse sentido, creio que o momento que estamos a viver agora encaixa-se naquela definição clássica de crise civilizacional?
Sim, sem dúvida. Eu creio que este momento é apenas uma, digamos, uma manifestação mais evidente disso. Porque creio que a crise civilizacional é uma coisa que está instaurada desde algum tempo, de forma mais visível, mas também creio que a crise civilizacional é inerente à natureza desta civilização. Porque é uma civilização que de algum modo evoluiu, nomeadamente a partir da Revolução Industrial e mesmo já antes disso, no sentido antropocêntrico, no sentido de estarmos centrados em nós enquanto espécie humana e de vermos o mundo como um imenso reservatório de matérias-primas e energéticas de que nós podemos dispor e que podemos explorar a nosso belo prazer. Não é? Ora, isto por natureza faz com que a civilização viva em crise permanente. Portanto, a palavra crise, eu gosto de recordar que no pictograma chinês que nós traduzimos como crise, quer dizer duas coisas. Quer dizer, por um lado, o risco máximo, mas também a oportunidade soberana. E onde há uma crise, há um grande risco, um risco de colapso de tudo aquilo a que estamos habituados, um colapso daquilo a que chamamos a nossa normalidade, a nossa zona de conforto, mas também há a oportunidade de abrirmos uma janela para fora disso, para um espaço mais amplo, não é? E creio que o que nós estamos hoje a viver com este confinamento, de algum modo, fez-nos, mesmo involuntariamente, a muitas pessoas que não estavam interessadas sequer em pensar sobre estas questões, creio que este confinamento, esta pandemia, trouxe o confronto com a natureza vulnerável desta civilização. Muito vulnerável. Portanto, e a necessidade que nós temos de reimaginarmos ou de reinventarmos o nosso modo de estar no mundo. E acha que vale a pena reformar sistemas sem primeiramente fazer essa reforma do pensamento, essa reforma do Estado? Sem dúvida que não, sem dúvida que não. Portanto, é por isso também que eu, de algum modo, acabei por desinvestir da intervenção numa vida política mais convencional e prefiro hoje intervir através da cultura e da espiritualidade. Porque penso que sem essa mudança profunda de paradigma, o resto fica sempre na mesma. E, portanto, fazem-se pequenas reformas, há pequenos paliativos, há adiamentos da crise, seja a nível económico, social ou político, mas a questão de fundo permanece a mesma e, portanto, a crise permanece a mesma. Isso sem dúvida. Portanto, a mudança tem que ser muito profunda. Tem que ser muito... não é meramente a política ou a economia que nos podem trazer essa mudança. A mudança tem que surgir a nível político e económico, mas há de vir de uma outra dimensão da nossa existência, que é a dimensão da consciência, a dimensão da espiritualidade. Certo, e nesse sentido era se calhar importante, e diria se calhar urgente até, intervir junto dos mais novos, sobretudo das crianças, principalmente nesta questão que já alguns pedagogos abordaram e também alguns filósofos noutros tempos, que é a questão da filosofia para crianças. Não é? Como é que se ensina as crianças a ter este... Porque elas vão ser os adultos do amanhã, vão ser elas que vão operar no mundo do futuro, não é? Como é que se ensina a filosofia a uma criança? Olha, eu diria, talvez invertendo um pouco a questão, se me permite, não é? É como é que nós deixamos que as crianças nos ensinem filosofia? Porque eu creio que as crianças têm um espírito genuinamente filosófico. As crianças colocam questões que deixam, como nós sabemos, os adultos embaraçados. Não é? As crianças têm uma espontaneidade, uma criatividade, uma ingenuidade interrogativa que tem tudo a ver com o que há de mais genuíno e autêntico na atitude filosófica. Só que muitas vezes os adultos tentam reprimir isso, desconsideram isso, e muita da nossa educação visa que a criança se torne o mais rapidamente possível um adulto igual a todos os outros, igual à maioria dos adultos, não é? Já o Agostinho da Silva e outros pedagogos alternativos, não é, defendiam que o adulto tem, ao contrário, tem que aprender com a criança. E tem que aprender a deixar a criança ser criança, e nós adultos, porventura, temos que aprender a resguardar, a manter a criança viva em nós, mesmo na vida adulta. Isso tem a ver com esta capacidade de olhar para o mundo sempre como se fosse a primeira vez, não é? Como diz o Alberto Queiro, sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Ora, a criança, eu lembro-me de ser criança, o João certamente também se lembra, não é? Nós tínhamos esta capacidade, não é? De ver o mundo sempre pela primeira vez, de não nos aborrecermos, de imaginarmos as coisas para além da realidade aparente, não é? Uma pedrinha, um pauzinho, transformávamos aquilo em 1001 coisas, não é? Ora, o adulto, em modo geral, devido ao sistema de ensino oficial,
perde essa espontaneidade, perde essa criatividade. Então eu creio que muita da resposta à questão que me colocou passa exatamente por nós sermos capazes de aprender com as crianças e de aprendermos a continuar a ser crianças mesmo na vida adulta. A partir daí, talvez seja possível, e já hoje há iniciativas nesse sentido, não é? Fazer filosofia para crianças. Mas a filosofia para crianças não é levar às crianças ideias dos adultos, é levar os adultos a aprender com as ideias e, sobretudo, com as questões das crianças, não é? E a manter esse espírito vivo, que é o espírito da interrogação. Certo. E nesse sentido, se calhar, também era importante educar os adultos, primeiramente, Sim, se calhar, não é? eu penso que esse é o grande desafio. O Como grande é que se desafio como é que se ensina pensamento crítico a um adulto, professor? na tradição ocidental, nós temos o exemplo de Sócrates, não é? Que andava aí pelas ruas a mostrar às pessoas que elas não sabiam aquilo que julgavam saber, não é? As pessoas, por exemplo, os políticos dedicavam-se à política no tempo de Sócrates, convictos, sabiam o que era a justiça, não é? E Sócrates mostrava-lhes claramente, em meia dúzia de perguntas, que eles não sabiam nada sobre o que era a justiça, portanto, não sabiam nada do que era suposto saberem muito, não é? E creio que hoje a reeducação dos adultos passa por uma desconstrução dos falsos saberes. Nós partimos de crenças enraizadas que não colocamos em questão. Muitas vezes somos capazes de ser hipercríticos de tudo e de todos, mas não olhamos para as nossas crenças mais enraizadas e aí comportamos como crentes, não é? Sem nunca colocarmos em questão as nossas ideias mais básicas, não é? Portanto, boa parte do trabalho filosófico é um trabalho de desconstrução. Portanto, é olhar para nós e ver se eu sei realmente aquilo que penso saber. E se as ideias que eu tenho como evidentes, na verdade, têm fundamento. Essa é uma forma de exercer o pensamento crítico. E creio que se tivéssemos mais coragem de começar por nós próprios a desconstruir as nossas crenças, enfim, ganhávamos todos muito mais com isso. Muito com isso. E nesse sentido, e também, usando essa ideia da desconstrução das nossas crenças e também fazendo aqui a ponte um pouco com outra entrevista que fizemos e com a perspectiva de outro entrevistado, isto vem truncar com a ideia do estar desperto, não é? Do ser desperto. Uhum. O que é, na sua perspectiva, o estar desperto? O estar desperto, a meu ver, tem a ver com nós estarmos livres daquilo que um filósofo e um cientista ocidental, o Francis Bacon, chamou os ídolos da tribo. Ora, os ídolos da tribo são as ideias consensuais que estruturam a nossa cultura socialmente dominante. Estar desperto é estar livre desses ídolos da tribo e estar livre de todos os ídolos. Portanto, é não ter a consciência formatada por opiniões, por preconceitos, por prejuízos, etc. Portanto, ter um espírito livre, aberto a ver a realidade pela primeira vez. E, ao mesmo tempo, ver sempre a realidade pela primeira vez, como se fosse a primeira vez. Portanto, não estarmos, inclusivamente, presos a conceitos. Porque conceitos são representações, são caixas mentais onde nós encaixamos a diversidade dos fenómenos. E no Ocidente, em particular, não é, confundiu-se o conhecimento com a criação de conceitos. Criamos conceitos científicos, filosóficos, religiosos, encaixamos a diversidade do mundo nessas caixas mentais e julgamos saber alguma coisa acerca da realidade. Ora, na minha perspectiva, o despertar da consciência passa por abrir mão de tudo isso. E ver como é que nós experienciamos o mundo quando estamos livres de todos os juízos, de todas as opiniões a respeito do mundo, da vida, dos outros e de nós próprios. Ver o que é que fica quando abrimos mão de tudo. É claro que isso abre também para dimensões da consciência que já não são meramente, digamos, intelectuais, mas são, eu diria, contemplativas. Portanto, há uma experiência silenciosa do mundo quando nós estamos a olhar para as coisas ou simplesmente a sós connosco próprios e temos a mente em silêncio. Isso chama-se meditação, portanto é uma das coisas que eu me dedico, não é? E que é alguma coisa que sempre fez parte das grandes culturas da humanidade. E que hoje, aliás, curiosamente, a cultura ocidental está a redescobrir. Portanto, as práticas meditativas, contemplativas, no fundo é a experiência de ser em silêncio. Não só no silêncio exterior, mas também em silêncio interior. Portanto, com a mente livre, desocupada da identificação com os próprios pensamentos. E acredita que essa é a raiz do pensamento crítico, do olhar crítico sobre a realidade? Eu creio que muitas vezes aquilo que se chama pensamento crítico não recorre às práticas contemplativas. Mas, na verdade, creio que sem o recurso à experiência contemplativa, sem recurso à experiência do silêncio, sem recurso à experiência de simplesmente ser, sem estarmos necessariamente a pensar compulsivamente nisto ou naquilo,
até se torna, paradoxalmente ou não, difícil o pensamento crítico. Porque o pensamento crítico também deve ser autocrítico. Eu creio que o verdadeiro pensamento crítico deve reconhecer os limites do próprio pensamento. Porque pensar é usar a linguagem, seja expressando, seja por via escrita, seja por via oral, seja em termos meramente mentais. Ora, nós sabemos que a linguagem é condicionada e que a linguagem condiciona a nossa percepção da realidade. Portanto, nós podemos também treinar uma atividade da consciência em que estejamos livres dos juízos implícitos na linguagem. Ora, isso implica a experiência do silêncio, uma vez mais. Certo. Portanto, esse silêncio é necessário, então, esse silêncio interior, digamos, é necessário para conseguir ter esse olhar crítico, esse olhar sem filtros, digamos, não é? Para a realidade. E relativamente aqui a uma questão que muitas vezes também está ligada à espiritualidade, que é esta questão do ativismo. Acha que envolver-se em causas, estar ativo neste papel da transformação do mundo, é um sintoma de estar desperto? E acontece sempre uma pessoa desperta ou não necessariamente? Depende do que é que entendemos por ativismo e por ação, não é? Claro que, em geral, nós, quando falamos de ativismo e de ação, falamos de fazer coisas que se vejam, coisas fisicamente visíveis, não é? Concretamente visíveis. Mas creio que talvez possamos considerar que quando alguém se senta em silêncio, simplesmente a ser e a deixar de se identificar com pensamentos, com juízos, com toda a turbulência mental e emocional que constantemente nos ocupa, essa pessoa também está a agir. Só que é uma ação invisível, é uma ação interior, mas que é uma ação profundamente transformadora. Ora, há também a ação subtil, a ação interior, a contemplação é uma forma de ação. E até os antigos consideravam que era a suprema forma de ação. Porque é daí que vêm as outras formas de ação. Quando nós estamos conectados com o fundo do nosso ser, nós estamos naturalmente conectados com os outros e com tudo à nossa volta. E, portanto, a partir daí, tudo o que nós dissermos e fizermos será no sentido do bem comum. Ao passo que se nós estamos desconectados do fundo do nosso ser e se queremos agir, muitas vezes nós agimos, mas dominados por instintos, confusão, impulsos, e a nossa ação, porventura, até pode nem ser verdadeira ação, pode ser mais uma agitação. Eu penso que hoje em dia, muitas vezes, pensamos que estamos a agir, mas na verdade as pessoas estão apenas agitadas. Estão apenas a fugir de si próprios. É claro que o ideal, a meu ver, é uma harmonia, um equilíbrio perfeitos entre contemplação e ação. Porque, na verdade, a contemplação é uma forma de ação e a ação sábia, a ação ponderada, a ação refletida, só pode nascer da experiência contemplativa. Portanto, não há separação entre as duas coisas. Não. Mas agora fazendo também aqui a ligação com essa agitação de que estava a falar e o contexto atual, que é um contexto cada vez mais agitado, ou tendencialmente mais agitado, não é? Estas tensões evolutivas que estão a emergir aqui na população, considera que estão a aumentar, ou que as pessoas que estão num processo mais inicial de despertar, digamos, estão a aumentar, há cada vez mais pessoas, sente isso no seu dia-a-dia, que há cada vez mais pessoas despertas? Eu, pela minha experiência, enfim, muito relacionada neste caso, com a espiritualidade, com a meditação, com os workshops de meditação, com os retiros, vejo claramente que há cada vez mais pessoas interessadas na meditação, na experiência contemplativa, e que essas pessoas, enfim, há uma boa parte delas que procura estas práticas devido ao mal-estar em que vive. Stress, ansiedade, depressão, problemas de todo o tipo, não é? E, portanto, procuram ali um paliativo ou uma solução para os seus problemas pessoais. Mas há também uma percentagem, e creio que está a aumentar, de pessoas que buscam genuinamente uma abertura da consciência e do coração. Portanto, pessoas que querem realmente libertar-se de ideias limitadas, pessoas que querem olhar para o mundo de uma forma mais livre, pessoas que querem sentir-se mais conectadas consigo e com os outros. Portanto, creio que essa percentagem está a aumentar. Mas, ao mesmo tempo, e creio que em todo o processo evolutivo, há sempre uma aparente radicalização dos extremos. Mais pessoas a querer realmente evoluir e a despertar, e mais pessoas a agarrar-se à suposta normalidade. Isso não deixa de gerar uma tensão que, a meu ver, até é construtiva, é criativa, é um fator de evolução.
porque se só houvesse pessoas a querer despertar, aqueles que estão a querer despertar não tinham tantos desafios, não tinham tantas provas e, portanto, não poderiam despertar tão depressa. Portanto, eu penso que a existência de pessoas que não querem despertar ou que aparentemente nós pensamos que não querem despertar ou que têm comportamentos ainda muito padronizados em função do antigo paradigma, até acaba por funcionar como um estímulo para que aqueles que querem despertar sejam postos à prova e possam realmente, enfim, como eu costumo dizer, quer dizer, a verdadeira prova os verdadeiros frutos da meditação, por exemplo, não é quando nós estamos sentados numa almofada ou numa cadeira a meditar, porque aí é mais ou menos fácil. É quando depois somos confrontados com os desafios da vida cotidiana, quando nos damos com pessoas com mau feitio, pessoas que nos atacam, que nos criticam, que não se comportam como nós achamos que elas se deveriam comportar. Portanto, aí é que se vê se eu tenho realmente paciência, se eu tenho compreensão, se eu tenho amor, se eu tenho compaixão. Portanto, eu digo, é bom haver pessoas que, entre aspas, parecem não estar a querer despertar. Porque é uma forma de estimular aqueles que estão a querer despertar para despertarem mais rapidamente. E é claro que nós não podemos fazer juízos absolutos e aquelas pessoas que agora aparentemente parecem ainda estar agarradas ao velho paradigma, ninguém sabe se de um momento para o outro não podem tomar consciência e podem querer mudar e até mudar muito mais rapidamente do que aqueles que já estão a querer mudar há bastante tempo. Não é? Portanto, eu penso que o despertar das consciências humanas não é linear. A pessoa pode passar aparentemente uma vida inteira no marasmo e de repente tem um clique e muda radicalmente. Portanto, tudo é possível. E, relativamente a essa tal evolução de que fala, como é que podemos definir o que é o progresso neste momento? Há várias definições clássicas, não é, de progresso, mas para muitas pessoas agora progresso é um regresso à normalidade, ao antigo normal, não é? Que parece que não estamos a voltar, não há forma de voltarmos a esse antigo normal. Como é que podemos definir, como é que seria para si o progresso neste momento? Uma definição de progresso. Bom, eu começaria talvez por recordar que esta importância da palavra progresso na nossa cultura e no nosso imaginário social é algo muito recente, tem 200, 300, 400 anos. Portanto, a ideia de progresso é estranha à nossa cultura antes do século XVII, aproximadamente. Não é? Ou então o progresso é entendido a um outro nível. Porque a noção de progresso passa a ver, a partir daí, tem muito a ver com aquisição de poder, de domínio tecnocientífico sobre o mundo, de alcance de melhores condições de vida em termos sociais e económicos e políticos para a maior parte da população humana, mas da noção de progresso ficou excluído o progresso interior. Nós normalmente falamos de progresso no sentido de progresso exterior, ao passo que há a dimensão do progresso interior. É a mesma coisa que acontece. Geralmente falamos e procuramos o sucesso, mas em geral é o sucesso exterior. Tem a ver com alcance, mais reputação, mais fama, mais influência, mais riqueza, mais acesso às fontes do prazer fugaz, mas esquecemos que muitas vezes isso é obtido à custa do insucesso interior, ou seja, de um descontentamento constante com a vida que se leva, etc. Não é? E que se traduz num mal-estar generalizado, as pessoas consomem cada vez mais ansiolíticos, antidepressivos, as pessoas põem cada vez mais fim à vida, etc. Portanto, eu creio que o progresso neste momento passa por um despertar para o que eu poderia chamar a interioridade. Portanto, há uma dimensão de nós que tem sido desconsiderada, porque nós temos tido a nossa atenção muito voltada para o exterior, para a busca do sucesso externo, do poder, da riqueza, da fama, do prestígio, do reconhecimento social. E penso que hoje o progresso passa muito por inverter o rumo dessa orientação da nossa vida. Portanto, aprendemos mais sobre nós próprios, aprendemos também mais a estarmos connosco, a estarmos a sós, o que também esta pandemia e o confinamento de algum modo veio ajudar a que fôssemos confrontados com isso. Mas obviamente, quando nós agora vemos as pessoas a querer regressar à normalidade, no fundo isso é a tentativa de regressar à busca do progresso exterior, portanto, e que tem muito a ver com aquilo que, na minha perspectiva, se tornou a religião dominante na nossa época contemporânea, que é a religião do crescimento económico ilimitado. Crescimento económico a todo o custo. Portanto,
É como se, não havendo crescimento económico, a vida não fizesse sentido e não fosse possível. Portanto, essa é a mensagem que, de algum modo, as instituições políticas, sociais e económicas fazem passar. Portanto, o mundo é todo ele gerido em função dessa religião do crescimento económico ilimitado, que sabemos que está a destruir o planeta. Além de estar a destruir as nossas vidas, porque levamos vidas muito insatisfatórias, em que trabalhamos para produzir, para consumir, mas sem uma verdadeira satisfação com o que estamos a fazer, em termos gerais, claro. E creio que hoje o progresso passa por pôr em causa essa noção de progresso, associada ao crescimento económico ilimitado. E é nesse sentido também que vejo este confinamento e toda esta situação que a pandemia trouxe como uma oportunidade muito grande de nós vermos que, se calhar, se vivermos mais a sós connosco próprios ou com mais tempo para estar com a família, com menos trabalho exterior, com um trabalho mais recentrado em casa, com menos produção, mas também com menos consumo, isso acaba por ser benéfico para todos nós, além de ser benéfico, como se tornou evidente, para o próprio ambiente. Não é? No fundo, a solução para a crise ambiental estaria na continuação deste tipo de vida que foi o nosso regime de vida durante estes 2, 3 meses de confinamento. Não é? Certo. E relativamente ao medo e ao papel que o medo teve nesta situação toda, acha que Portugal ainda é um país dominado pelo medo? As pessoas são muito dominadas pelo medo. Há essa ansiedade cultural ainda, e individual, não é só Sim. coletiva, mas individual também. Eu penso que, em primeiro lugar, o medo é uma situação que é transversal à humanidade como um todo. Não é? Eu penso que enquanto a consciência se vir como um eu separado dos outros e do mundo, a nossa mente vai sentir sempre medo, insegurança e vai procurar proteger-se ou adquirindo coisas e construindo muros de autoproteção à nossa volta, ou agredindo ou então fugindo. É o comportamento dos animais que são presas e predadores ao mesmo tempo. Não é? E são tendências muito enraizadas nas dimensões mais primitivas da nossa vida cerebral, o cérebro reptiliano. Portanto, nós, a muitos níveis, comportamos ainda como animais muito primitivos, pelo menos no plano dos impulsos emocionais. Mas, obviamente, em termos culturais e em Portugal, eu creio que é um país ainda com muito medo. Não é? É um país com muito medo porque vivemos épocas de opressão política, em que as pessoas tinham medo de expressar aquilo que pensavam, mas mesmo antes disso, eu creio que Portugal, mais remotamente, é um país que talvez desde os descobrimentos tenha andado um pouco a fugir de si mesmo. Não é? Nós procuramos o sentido da nossa vida enquanto nação fora do nosso espaço original. Procurámos isso na construção de um império, na Índia, depois no Brasil, depois em África, depois na Europa. Estamos sempre a procurar alguma coisa que imaginamos que nos falta sempre fora de nós. E agora talvez seja o momento de nós regressarmos à base, não é? E nos confrontarmos connosco próprios e vermos que, porventura, o que nós andamos a procurar fora, creio que isto se aplica não só aos portugueses, mas a todos nós, seres humanos, o que andamos tão avidamente a procurar fora, na verdade, está em nós desde sempre. E creio que, nesse sentido, a superação do medo passa muito por superarmos o medo de nós mesmos. O medo de estarmos mais a sós connosco próprios e nos confrontarmos com tudo o que há em nós, com todas as nossas luzes, mas também com as nossas sombras, obviamente. Não é? Talvez o grande medo que esteja na raiz de todos os outros medos seja o medo de si. O medo de ser quem somos. Ser autênticos, talvez. Sermos autênticos, sim. Com tudo o que temos em nós, o belo e o monstruoso, não é? De olharmos para isso tudo e assumirmos isso como uma matéria-prima a transformar. E que cenários, tendo em conta o que observa e o que sente em relação ao que está à sua volta e à sociedade atual, que cenários é que antevê para o futuro imediato e a médio prazo do nosso país? Consegue vislumbrar alguma grande transformação social a ocorrer, a ebulir? João, eu gostaria de dizer que sim, mas eu creio que tudo está sempre em aberto. Não é? Eu também não sou, de modo nenhum, não sou profeta, portanto não sei o que é que vai acontecer. E até prefiro não saber, porque assim a vida tem mais interesse.
eu creio que a vida é imprevisível, não é? E, portanto, há tantos fatores, causas e condições em jogo, no que quer que seja, que é absolutamente imprevisível o que vai acontecer mais imediatamente. Agora, creio que em Portugal, olhando para os anos recentes, eu diria que há a possibilidade de Portugal, de algum modo, retomar a linha que estava a seguir antes desta crise, não é? Que era uma linha de afluência, muito por via do turismo, não é? Portanto, um país muito desejado, muito cobiçado por pessoas de todo o mundo que estavam a procurar o país e a trazer para aqui riqueza. Portanto, e se isso puder voltar a acontecer, creio que Portugal tem a possibilidade de se converter cada vez mais numa espécie de estância turística, não só da Europa, mas até de todo o mundo, não é? Com os riscos inerentes a isso, com os riscos também de uma degradação da própria qualidade de vida no nosso país, primeiro para nós portugueses e também para aqueles que nos procuram, mas também creio, e é nisso que eu gostaria de investir e espero que venha isso a acontecer, que Portugal é um país que tem imensos recursos alternativos em termos paisagísticos, em termos de natureza, em termos de iniciativas alternativas que estão a acontecer muito interessantes no nosso país e poderia também tornar-se um, um foco de atenção dos estrangeiros, não só europeus, mas de todo o mundo, como um país de iniciativas alternativas. É muito este o país que eu gostaria que acontecesse. Não é? No fundo, é um país onde viesse à superfície o tal outro Portugal existe. Não é? Em que pudesse haver mais visibilidade, até o próprio governo do país pudesse tomar consciência do imenso potencial que tem as iniciativas alternativas cá em Portugal. Iniciativas de alternativas energéticas, ambientais, pedagógicas, novos modelos económicos, sociais, explorar novas alternativas no plano da democracia participativa, por exemplo, alternativas no plano da espiritualidade, e que Portugal pudesse tornar-se um país alternativo, pudesse ser até apresentado aos olhos do mundo como um país de alternativas, onde as pessoas cansadas deste modelo civilizacional esgotado pudessem procurar Portugal também para aprender novas formas de estar no mundo. Aí Portugal talvez pudesse, quem sabe, cumprir a visão de grandes, esses sim, profetas visionários do futuro português, como o Padre António Vieira, o Fernando Pessoa, o Agostinho da Silva, que disseram que Portugal poderia ser uma espécie de centro de irrupção de uma nova civilização, de uma nova era da consciência. Não é? Sabemos que temos o mito do Quinto Império, etc. Portanto, isso hoje pode ser lido não como um império, obviamente, político, nem religioso, mas como uma nova atmosfera da consciência, como via Fernando Pessoa, como via Agostinho da Silva. Não é? Portanto, uma síntese de... Portugal poderia tentar operar, e é muito também nesse sentido que eu estou a trabalhar, uma síntese das várias culturas da humanidade. Já Agostinho da Silva defendia isto. Tal como levámos a cultura europeia a todo o mundo, agora seria o momento de invertermos esse movimento, trazermos a cultura de as culturas planetárias para Portugal e tentarmos fazer aqui novas sínteses. Ver o que é que resulta da união da sabedoria oriental com a sabedoria ocidental, a sabedoria dos povos do Norte com a sabedoria dos povos africanos ou os povos do Sul, portanto, tentar criar novas sínteses culturais e civilizacionais. E tentar encontrar aqui um novo modelo que pudesse emergir e que pudesse ser, quem sabe, o início de uma nova era da consciência e da aventura humana sobre o planeta. Sim, essa visão, no fundo, é uma visão de um laboratório quase Sim. de cultural, de Sim, filosófico, sim, espiritual, não é? sim. Um laboratório experimental, sim. Onde depois essas novas ideias se pudessem projetar e ser escaladas para o resto do planeta. É isso, é isso. E essa é certamente uma ótima e uma excelente forma de terminarmos esta entrevista, professor, com essa visão muito profunda e acredito que possível do nosso país. E deixe-me desde já agradecer-lhe a presença nesta entrevista. A sua perspectiva é certamente única e muito rica, muito cruzada com diversas áreas do conhecimento e também com o seu próprio, com a sua própria espiritualidade e processo interno. E certamente ajudou muitas e vai ajudar muitas pessoas a compreender melhor os tempos em que vivemos. E queria agradecer também ao nosso público por assistir a mais uma entrevista Prisma, que certamente ajudou a compreender e a navegar melhor estes tempos em que vivemos. Professor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, eu. E certamente as pessoas poderão também consultar o seu trabalho e seguir o seu percurso no seu site, que é paulifanborges.com, correto? Correto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Continuação. Felicitações. Obrigado. Igualmente. E tudo bom para si. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a Muito todos. obrigado, professor.